Bom dia, Karim. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Opa, bem, e você? Tudo ótimo. Tá Ah, que ouvindo bom. bem? O som tá legal? Eu tô. Acho que o pessoal tá também. Eu coloquei o fone aqui, tá um pouco barulhento em volta, mas eu acho que não vai incomodar, não. Tudo bem. Para mim tá ótimo. Ah, que bom. Então, vamos começar. É Claro. que, como o pessoal já deve estar ciente, aqui no Instagram as lives elas têm no máximo 1 hora, tá? Então, iniciou 10h58 até, né, o pessoal entrar e tudo mais, então a gente tem até 11h58. Caso o assunto se estenda, a gente pode simplesmente sair e entrar de novo, fazer outra live logo na sequência. Não é Tá. algo que é algo que já está sendo feito em outras oportunidades também, e eu acho que vai ser bem proveitoso, né? Então é uma honra, né, ter o senhor aqui presente. Professor Icarim Melgaço, ele é um nome bastante importante aqui na área do turismo aqui no estado de Goiás. E, bem, melhor do que eu falar um pouquinho sobre a trajetória do professor Icarim, eu gostaria que ele se apresentasse aqui para a gente. Bom dia a todos e a todas que estão nesta live de hoje. Gostaria de agradecer aí a professora Giovana Lebetu, minha colega. Tem desempenhado um trabalho importante no turismo de Goiás. Agradecer também aí o colega professor Leonardo, do Instituto Federal, também geógrafo. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos aí de discutir um assunto bastante relevante nesse período aí do Covid, que é exatamente a aviação, as implicações do Covid na aviação, enfim. Eu gostaria de fazer, então, uma rápida apresentação. Eu sou bacharel em Direito da Universidade Federal de Goiás, fiz mestrado e doutorado em Geografia na USP em São Paulo, depois fiz um pós-doutorado em Economia na Unicamp, onde eu trabalhei o modelo Disney no Cerrado Goiano, Rio Quente Resort. Tenho alguns livros publicados na área do turismo. Talvez um que eu gostaria de ressaltar nesse momento é a História das Viagens do Turismo. Esse livro foi publicado pela editora Aleph, que é uma editora de São Paulo, e tinha um portfólio longo aí de publicações na área do turismo. Eu tenho também um outro livro na mesma editora, que é sobre o despertar do turismo, um olhar crítico sobre os não lugares, um assunto que eu trabalhei um bom tempo aí, há uns anos atrás. Tem alguns artigos publicados na área de turismo e de aviação. Gostaria de acrescentar ainda que fui agente de turismo em Goiânia durante 10 anos, quase 10 anos. Nesse período eu peguei a transição, a passagem da era das empresas de porta aberta, como eram vendidas as passagens, negociados os pacotes turísticos pelas agências, companhias aéreas. E quando eu saí foi exatamente no início da transição da chegada do e-turismo, que a gente chama de e-turismo, do turismo eletrônico e dessa atividade que vem crescendo cada vez mais viagens de turismo no mundo, através então das redes. Eu saí exatamente no início desse momento. Eu peguei uma época que nós tínhamos, por exemplo, que fazer curso para emissão de passagem, que era o bilhete físico. Por acaso eu tenho alguns guardados ainda, que eu uso isso em aula, sempre para mostrar para o pessoal. Então, a primeira pergunta que se fazia para um candidato a ingressar na atividade de viagens e turismo é se ele tinha um curso de emissão de passagens. Mesmo porque nós não tínhamos em Goiás, nessa época, cursos de turismo, curso superior de turismo. Então, evidentemente que essa atividade vem com o decorrer do tempo, sobretudo a partir aí do início do primeiro, do terceiro milênio. Nós temos uma mudança muito grande. Aí surgem vários cursos de turismo, onde eu fui até professor de alguns deles, no Instituto Federal e outras escolas. Trabalhei na UNB um tempo, até na criação do curso de turismo em Brasília, pela UNB. Enfim, então eu diria, para resumir, que tenho uma experiência
de mercado, na época em que eu estava fazendo pós-graduação, eu trabalhava no mercado nessa atividade. Então foi, assim, eu diria que fantástico alinhar a experiência da academia com o mercado, fazer uma junção aí. Isso me trouxe, eu diria que uma bagagem fantástica. E mesmo porque é uma área que eu gosto muito, sou bastante apaixonado pela área de turismo. Então, assim, dando uma abordagem rápida, um resumo, que a gente já pode aí talvez entrar precisamente na proposta nossa dessa live de hoje. Eu estou à disposição aí. É bacana. Então, muito obrigado de novo por aceitar o nosso convite aqui da BB Tour. Então, só lembrando, essa aqui a gente já está na 10ª tantas lives de quinta seguidas, né? Todas as nossas lives que a gente está fazendo, a gente está disponibilizando no nosso canal oficial do YouTube, a BB Tour Goiás, né? Então, para quem ainda não entrou no nosso canal, vai lá, ativa o sininho, aquela coisa toda. E provavelmente hoje, no máximo amanhã, a gente vai colocar essa live nossa aqui também, lá no nosso perfil no YouTube. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor e atualmente estou como coordenador da área de turismo e hospitalidade no Instituto Federal de Goiás e também estou como diretor na parte de pesquisa aqui da BB Tour Goiás. E é um projeto que está dando muito orgulho para todos nós, né, que fazemos parte da BB Tour, porque a gente está tendo palestras e entrevistas fantásticas aqui, né, está sendo de uma valia muito grande. Então, só para atualizar o pessoal, a gente daria para falar diversas coisas sobre diversas áreas dentro do turismo, até porque a sua experiência também na parte de agenciamento nos permitiria, né, fazer uma live apenas na parte de agenciamento. Só que aqui nessa live de hoje a gente vai falar especificamente do aéreo, né, do mercado aéreo, principalmente essa relação, né, do transporte aéreo e a Covid, toda essa situação que a gente está passando e que muito provavelmente o transporte aéreo dentro das áreas do turismo é uma das, se não for a mais impactada negativamente com essa questão da pandemia, mas isso daí depois a gente vai conversar. Pelo fato da gente representar, né, os profissionais de turismo, bacharéis de turismo, a gente também vai falar um pouquinho sobre essa relação, né, do trabalhador na área do turismo e do transporte aéreo, e a gente vai fazer um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre o mercado na área, tanto a nível Goiás, Brasil e mundial, tá? Então, para localizar o pessoal aqui. Atualmente, o professor Icarim, ele ministra disciplinas no curso de Ciências Aeronáuticas na PUC, e também lá no mestrado, né, de Planejamento e Desenvolvimento Territorial. Então, é uma parte que ele ele trabalha bastante, né, essa questão do transporte aéreo. E ele foi nessa semana passada, aquele artigo que saiu teu? Sim. Foi essa semana. Foi nessa semana. Saiu um artigo dele, né, e eu estou até com esse artigo aberto, que saiu numa revista internacional, Jornal Internacional de Pesquisa e Desenvolvimento, né, a sigla em inglês, JDR, e falando sobre as irregularidades e o papel da Odebrecht no novo aeroporto de Goiânia. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse artigo, as principais conclusões, né, o que você tirou de todo esse trabalho. Então, foi um artigo apresentado por você, Icarim Melgaço, e a Soraya Pereira. Sim, esse artigo é fruto de uma pesquisa junto com uma orientanda do mestrado, o MDPT na PUC de Goiás, sobre as irregularidades na construção do novo terminal de passageiros do aeroporto Santa Genoveva. É um trabalho, eu acho que bastante interessante, talvez uma das melhores orientações que eu tive nesse programa, por mais de 10 anos. Eu sempre tive interesse em desvendar o que passava por trás daquilo que a gente chama de novo aeroporto de Goiânia, que na verdade não é um novo aeroporto, é um novo terminal de passageiros, que basicamente nós temos, por exemplo, a mesma pista para pouso e decolagem, nós não tivemos alteração na pista, então temos, na verdade, um novo terminal que levou aí um longo tempo. As obras começaram aí quase que no início dos anos 2000,
a virada do século aí, e foi inaugurada em 2016. Talvez eu acho que é a última obra da presidente Dilma Rousseff. Uma obra muito longa, muito extensiva. Nesse período de 2014, nós tivemos a Operação Lava Jato. E uma extensão da Lava Jato acabou espirrando aqui nas obras do novo aeroporto de Goiânia, onde estava a construtora Odebrecht, que todos sabem, alvo aí da Operação Lava Jato, uma das grandes investigadas, uma das maiores investigadas junto com a Petrobras, a Odebrecht, e estava, evidentemente, envolvida em irregularidades que foram levantadas pelo Tribunal de Contas da União, haja vista que é uma obra sobre responsabilidade do governo federal. O aeroporto pertence à Infraero, está sob a administração da Infraero, então obra federal, Ministério Público Federal, baseado então nas irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas. Eu posso dizer para vocês, assim, diretamente, para não aprofundar muito, a obra estava orçada em aproximadamente 250 milhões de reais, e quando esses levantamentos estavam praticamente prontos pelo Tribunal de Contas, esses valores já alcançavam 500 milhões. Ou seja, praticamente a gente podia quase que construir 2 obras em vez de uma. Isso significa que a corrupção ela está em todos os lugares, evidentemente que acaba entrando nessas obras dos aeroportos. Santa Genoveva, então, foi uma extensão de 2 operações também da Lava Jato, que acabaram ampliando ainda mais as irregularidades. Não é fácil trabalhar com corrupção no Brasil, nós da academia, porque primeiro que nós não temos categoria de análises, bases teóricas para discutir corrupção. Esse é um fator. Fator número 2, uma dificuldade enorme da academia aceitar, por incrível que pareça, aceitar discutir corrupção. Nós falamos isso na rua, nós falamos em casa, nós falamos na universidade, falamos na escola, falamos com os amigos, mas quando nós vamos enfrentar, mesmo na academia, nós temos uma dificuldade enorme. Não foi muito fácil, até dizer com toda sinceridade, publicar esse artigo. Esse foi publicado numa revista internacional, ele está em inglês, inclusive, foi enviado para várias revistas no Brasil, e sempre a gente esbarra numa pré-condição, numa resistência. Espera aí, você vai falar de uma grande empreiteira, ninguém quer se envolver com problemas. Evidentemente que nós não estamos, nós, pesquisadores, não estamos querendo acusar a empreiteira. A pesquisa foi baseada em dados levantados, em investigação do Tribunal de Contas da União e do próprio Ministério Público Federal. Nós baseamos essa pesquisa exatamente nesses documentos. Nós não podemos fazer o papel, nós pesquisadores fazemos o papel, nós não devemos fazer o papel de polícia, de Ministério Público. Nós não temos essa condição. Então, o que nós fazemos na pesquisa é exatamente nos alimentarmos do que o próprio Ministério Público, a própria Justiça, já está expondo, isso é de interesse público. Então, essa obra do aeroporto de Goiânia, que é, diga-se de passagem, o aeroporto, é a porta de entrada que nós temos no Estado. A principal porta de entrada, o portão de entrada, se alguém quiser usar esse termo, e é alvo de corrupção e ficou paralisado. Houve várias paralisações. Imagina, mais de quase 15 anos para construir um terminal, que quando foi inaugurado, era para ter sido inaugurado em 2012, quando é inaugurado em 2016, ele está praticamente já no limite, que nós tivemos um crescimento do fluxo doméstico de forma bastante interessante, esse crescimento, essa curva ascendente. Por exemplo, ano passado, nós tivemos um movimento de mais de 100 milhões de pessoas que embarcaram em voos domésticos só no Brasil, sendo que 2017 estava em torno aí de 70, 80 milhões. Então, a curva está ascendente, com a popularização das passagens. Nós sabemos que a entrada da Gol no mercado vem iniciar aí a popularização das passagens. Então, Santa Genoveva, ele acaba recebendo exatamente essas mudanças. E com as irregularidades na construção do aeroporto, evidentemente que isso traz um gargalo para o desenvolvimento regional. Corrupção é um problema seríssimo. Todos vocês sabem disso. Um dos grandes desafios do Brasil é combater a corrupção.
Então, o aeroporto de Goiânia, lamentavelmente, passou por isso. Eu diria que ainda não está terminada essa situação. Nós temos aí a Lava Jato enfrentando uma situação difícil de sobrevivência. E o exemplo que nós temos aí para tratar do transporte aéreo é dizer que o aeroporto de Goiânia, lamentavelmente, foi vítima da corrupção. Vários pedidos de alteração do contrato ao longo da obra pela Odebrecht e a Via Engenharia, que era outra empresa parceira, empresa do Distrito Federal, foram alvos, então, dessa investigação. Então, podemos perceber que os contratos que são pedidos para alterar as obras é exatamente o mecanismo utilizado pelas empresas para a corrupção, que são chamados contratos aditivos. Então, por exemplo, imaginemos o Santa Genoveva. Quando vocês entrarem no Santa Genoveva, olhem para o chão e vão ver o piso. A primeira licitação que a Odebrecht venceu apresentou ali um valor para o piso, para uma capacidade de carga, o volume de pessoas, o fluxo de pessoas diariamente ali. Então, tinha uma capacidade de carga e um valor. Mas a empreiteira já sabia que isso fazia parte do DNA da empreiteira, de apresentar ao longo da obra os aditivos. Então, o contrato aditivo ele altera, porque a consultora chega e diz, olha, nós estamos tendo um aumento da demanda de pessoas circulando nesse terminal, vamos ter esse aumento, uma previsão. Então, esse piso previsto no valor X, ele não comporta mais a capacidade de carga. Então, nós apresentamos um aditivo para modificar o piso. Então, se nós tínhamos um pavimento ali, que teria um custo, digamos, de X valor metro quadrado, de repente ela passa a ter X ao quadrado, porque ela alega que aquele piso não vai suportar o fluxo de pessoas, que a gente pode chamar talvez de capacidade de carga, que é um assunto muito complexo aqui, mas o fluxo não permite, segundo a empreiteira. Então, aí já é possível ela entrar com um pedido de renovação, um aditivo, contrato aditivo, que vai aumentar o valor da obra. Isso acontece em todo o aeroporto. Imaginem só, eu saio do pavimento e vou para o toalete, vou para o banheiro, para o sanitário, e uma torneira que é colocada ali foi prevista no edital que venceu a licitação, a empreiteira vai dizer, olha, infelizmente nós vamos ter que modificar toda a tubulação, as torneiras, etc. Tá? Então, isso entra num complexo da engenharia que facilita a corrupção. E o aeroporto foi alvo disso. Então, foram aproximadamente 9 contratos aditivos para alterar valores. E isso, nós alcançamos um teto de aproximadamente, nós não temos isso preciso, de aproximadamente 240, 250 milhões a mais. O que significa isso? Toda a obra do BRT em Goiânia, só para a gente ter uma ideia, um comparativo. Porque, de repente, a pessoa pode estar ouvindo a gente dizendo, pô, mas isso é pouco ou é muito, devido à dimensão da obra. Só o que foi superfaturado é o que a Prefeitura de Goiânia provavelmente iria gastar com essas obras de locomoção, uma das principais obras da Prefeitura de Goiânia, que é o BRT. Isso para a gente ter uma ideia da dimensão. Além disso, obviamente, que cada ano de atraso na obra significa uma impossibilidade do Estado de Goiás, de Goiânia e o Estado como todo o aeroporto de Goiânia, ele, na verdade, alimenta todo o Estado, de políticas públicas que pudessem desenvolver o turismo no Estado de Goiás. O turismo, por exemplo, nós temos um turismo receptivo importante em algumas localidades, como das Águas Termais, Alto Paraíso, Pirinópolis, cidades antigas, cidade de Goiás. Nós poderíamos incrementar isso aí com um aeroporto melhor, porque o antigo Santa Genoveva, evidentemente que era um péssimo cartão de visitas e dificilmente a gente teria condições de incorporá-lo dentro de um pensamento estratégico de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo em Goiás. Então, o aeroporto realmente tem um papel muito importante para o desenvolvimento do turismo em Goiás e o aumento dos voos, pousos e decolagens, e a corrupção ela traz, evidentemente, um prejuízo incalculável com relação a isso, lamentavelmente.
Ou seja, foram um aeroporto pelo preço de dois, né? Um terminal de Pelo menos passageiros, isso. pelo menos isso, um terminal de passageiros pelo preço de dois. E é muito interessante, é muito importante que a academia se aproprie também desses estudos da corrupção, porque fica muito no âmbito da mídia, né, é apropriado por outros meios além da academia, e muitas vezes há diversas deturpações que podem acontecer na hora da análise do que de fato é a corrupção e o que de fato é algo que é legalizado e tudo mais. Né? Então há muita desinformação em relação à corrupção e é algo que realmente precisa ser estudado. Além dessa corrupção absurda que aconteceu no aeroporto de Goiânia, como que você avalia o novo terminal perante Goiânia, Goiás, perante a funcionalidade do terminal, arquitetonicamente e tudo mais, sabendo que em outras capitais do Brasil também foram inaugurados outros terminais, e aqui eu destaco Vitória e Florianópolis, né? Qual que é a tua avaliação em relação ao terminal atualmente, né? Ao terminal de passageiros aqui do aeroporto de Goiânia? Nós temos alguns fatores importantes. Eu diria que, em primeiro lugar, nós estamos passando por uma mudança importante, é bom que se diga, que é a internacionalização do Santa Genoveva. Porque sempre ouvimos que o aeroporto de Goiânia era o aeroporto internacional. Até os speech nos aviões, nos voos, quando estávamos nos aproximando de Goiânia, sempre diziam Aeroporto Internacional Santa Genoveva. E, na verdade, não tínhamos voo internacional. Portanto, agora, o governo atual tomou uma decisão importante, que já vem sendo discutida há muito tempo, e ela agora entrou realmente na fase final. Já está pronto o aeroporto, já tem lá o procedimento de embarque e desembarque pela Receita Federal, tem que passar pela Receita Federal, então a Receita Federal tem que entrar realmente dentro do terminal, Polícia Federal, e isso consolida o Santa Genoveva como um aeroporto realmente internacional. Lamentavelmente, em decorrência do Covid-19, esses possíveis voos internacionais, evidentemente que foram postergados, porque com essa queda, todos nós sabemos, estamos vivendo no mundo inteiro, obviamente que isso trouxe um problema seríssimo e acabou interferindo na inauguração de um possível voo internacional, que isso deve acontecer logo após a gente recuperar essa fase difícil que nós estamos vivendo. Esse é um fator. O outro, para a gente pensar num aeroporto que pudesse receber aviões, aeronaves de 2 corredores, aviões maiores, para voos mais longos, nós precisaríamos de uma pista com a dimensão maior. Então, no período de projeção do novo aeroporto de Goiânia, aí realmente o novo aeroporto, nós teríamos houve uma proposta de uma extensão da pista do lado sul, que é exatamente ali do CEASA, BR-153. A BR seria incorporada pela Infraero, parte da BR-153, e nós teríamos ali um prolongamento da pista de aproximadamente 300 metros, o que possibilitaria, evidentemente, que aviões de maiores dimensões, a gente fala de 2 corredores, então aviões de maiores dimensões poderiam, então, fazer pousos, decolagens, voos diretos, o que vai dificultar um pouco. Nós vamos ter os voos internacionais, evidentemente, mas voos diretos, por exemplo, nós vamos precisar, não diria precisar, mas nós vamos ser obrigados a ter aeronaves de um corredor, aviões menores, porque a pista não comporta isso. Esse é um problema exatamente, eu diria até um gargalo que nós temos no aeroporto Santa Genoveva. Exatamente porque as políticas que nós temos de grandes obras no Brasil acabavam com a interferência de grandes empreiteiras, tais como a própria Odebrecht e tantas outras, interferindo nos projetos. Então, a empreiteira não tem o menor interesse no desenvolvimento regional, no desenvolvimento local. Eles têm interesse exatamente em arrecadar um ganho ali através da corrupção, e isso, evidentemente, que acabou acontecendo no Santa Genoveva, como eu disse no início. Então, nós tivemos um novo terminal de passageiros, nós não temos um novo aeroporto propriamente dito.
Então, na verdade, a gente apenas construiu esse novo aeroporto nas proximidades, na região ali de Goiânia, da região norte de Goiânia, e, lamentavelmente, a gente tem essas restrições técnicas. A gente vai ter que enfrentar isso, talvez, num futuro não muito longo, dependendo da demanda que nós tivermos de voos internacionais em Goiânia, talvez novamente trazer obras aí que vão interferir na infraestrutura, não só na própria ampliação, porque o aeroporto, esse terminal que nós temos inaugurado em 2016, ele estava previsto para 2012. Então, quer dizer, 2012 é o que nós inauguramos em 2016, já tivemos um atraso nas obras. Obviamente que, se nós tivéssemos inaugurado o terminal em 2012, nós estaríamos já em 2016 inaugurando ou partindo para a inauguração de uma extensão do terminal de passageiros. E, consequentemente, com o aumento do fluxo de voos que estávamos tendo ascendente, nós iríamos precisar de um novo aeroporto. Caso contrário, vamos começar a ter gargalos nos embarques e desembarques do novo terminal. Então, o que ocorre com essas obras? Elas acabam chegando tarde. Esse é um grande problema. E, obviamente, que dentro dessas perspectivas, isso afeta muito a lógica dos planejamentos para o turismo no Brasil, e especificamente aqui no estado de Goiás. Essas questões vão aparecendo. Tudo fruto de uma malversação do recurso público, do dinheiro que é da sociedade. A sociedade tem que receber uma prestação de contas disso aí. E nós, pelo menos eu, como pesquisador, me arrisco muito a fazer isso, obviamente, e até dizer isso, temos o dever de comunicar isso com a sociedade. Aliás, é o que a gente está tentando fazer aqui através dessas lives. Dizer para as pessoas, escuta, aquela obra, pouca gente sabe disso, muitas pessoas embarcam diariamente, trabalham no aeroporto, seja como taxistas, sejam do Uber, dos aplicativos, da parte de gastronomia, enfim, várias pessoas que trabalham ali não têm a menor ideia de que estão trabalhando uma obra que foi algo de superfaturamento, escandaloso, para dizer isso. Então, eu diria que isso é um aspecto importante, dizer essa questão da necessidade de logo a gente precisar de ampliar, de interferir na pista de movimento, pouso-decolagem, e no próprio terminal, ampliação do terminal. Isso já é uma previsão pós-Covid. Eu não sei se isso vai vir em 2021, 22 ou 23, mas a qualquer momento, com a recuperação que nós tivemos da economia, o crescimento no transporte aéreo, com certeza vai vir de uma forma, eu diria, bem rápida, porque nós acabamos tendo aí com a pandemia, durante a pandemia, eu diria que uma demanda, nós estamos acumulando a demanda reprimida. Basta as pessoas se sentirem mais seguras e o transporte vai crescer, e isso vai aparecer aí no aeroporto Santa Genoveva. Não, com certeza. E há muita desinformação, né? Há muita desinformação. Então é extremamente importante esse tipo de oportunidade até para a gente, né, tentar né, mostrar algumas coisas, né, que de fato acontecem e tudo mais. O aeroporto de Goiânia, então, ele foi pensado, digamos assim, para futuras ampliações. E você colocou que muito provavelmente elas vão acontecer num futuro. Você não acha que há um certo sombreamento, né, do aeroporto de Goiânia em relação ao aeroporto de Brasília, né? E então uma demanda reprimida em Goiânia que de fato utiliza muito mais o aeroporto de Brasília do que de Goiânia? E aí eu já emendo a aviação regional do estado de Goiás como um todo. Não existe uma demanda muito mais reprimida em relação a isso, em comparação a outros estados que são mais fracos economicamente do que o estado de Goiás. Então, a gente vê determinados incentivos à aviação regional em outros estados, né, tipo Mato Grosso, por exemplo, tipo Amazonas, que aqui no estado de Goiás a gente não possui. Né? Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse panorama do aviação regional no estado de Goiás e por que ele ainda está tão reprimido. Eu até incluiria aí o aeroporto de Belém, Belém do Pará, Valdo Cães. Então, o aeroporto de Belém já é um aeroporto internacional há algum tempo.
Para vocês terem uma ideia, nós temos um voo da Azul que faz o trecho Belém para Flórida. Ele já tem esse trecho. Então, muitos, obviamente, goianos fizeram os voos, foram para a Flórida, Miami, Orlando, fazendo conexão Goiânia-Belém, Belém para a Flórida, com o voo da Azul, porque o aeroporto de Belém já estava, obviamente, num processo de internacionalização que foi muito mais rápido. Agora, isso, obviamente, que partiu de políticas públicas do governo do Estado, o que aconteceu com outros aeroportos aí no país, no caso de Santa Catarina, mesmo do Espírito Santo. Então, nós estamos chegando, na realidade, um pouco tarde nisso aí, mas pelo menos estamos saindo, como já está praticamente pronta aí a questão da internacionalização do aeroporto de Goiânia. Tá? Talvez sejamos um dos últimos. Isso vai ser importante para o Centro-Oeste. Tendo em vista o aeroporto da capital federal, Brasília, eu diria que, em algum momento, é bem claro, visível, de que o aeroporto de Brasília, muitas vezes, pode ter sido um entrave para que nós não tivéssemos um aeroporto internacional aqui, uma distância de 200 quilômetros, aproximadamente 200 quilômetros. E políticas que foram adotadas pelos governos do Distrito Federal, como, por exemplo, medidas fiscais, tributárias, eu diria uma importante, que é a redução do ICMS, do querosene de aviação. Que é o maior custo, né? Que é o maior custo dentro da aviação, é do querosene, né? Exatamente. O governo do Distrito Federal reduziu para 3% a alíquota de ICMS. O que aconteceu com isso? O aeroporto de Brasília, com essa medida, se transforma no maior movimento doméstico do Brasil, depois de Guarulhos. Quer dizer, o maior é Guarulhos, tem os voos internacionais, depois Brasília e Congonhas. Então, imagina, por quê? Redução da alíquota faz com que, porque o combustível ele é aproximadamente 30% do custo da aviação no Brasil. 30% já chegou a 40% no Brasil. Então, veja bem, quando você reduz o ICMS de aproximadamente 15% para 3%, isso é tão interessante que Brasília passou a ser um ponto, um segmento para abastecimento de aeronaves. Então, se eu tenho um voo de uma determinada empresa, Latam, Azul, da Gol, para um destino no Nordeste, eu faço uma escala em Brasília, que é uma escala de abastecimento. Ah, tá, mas aí aumentou o fluxo. Eles não estão preocupados com o passageiro, nesse momento em Brasília, embarcados ou desembarcados. O importante é que essa redução passa a ser estratégica para as empresas. O que o governo do Distrito Federal, ao fazer isso, conseguiu, então, regimentar aí um maior fluxo de aeronaves, e ele ganha em escala. Porque se você tem uma alíquota maior, menos abastecimento. Se você diminui, mais aeronaves vão abastecer ali e acaba, no final, o próprio Estado levando vantagem nessa redução. Goiânia, é bom que se diga que Goiás teve uma redução, o governo Alcides Rodrigues resolveu fazer uma redução, e eu vou dar um exemplo interessante do que aconteceu. Uma companhia aérea regional, você estava falando de regional, uma companhia aérea regional de Ribeirão Preto, Passaredo, a Passaredo transferiu, só com essa medida do governo de Goiás, redução da alíquota de querosene, a Passaredo transferiu sua base de Ribeirão para Goiânia, para o Santa Genoveva. Foi uma coisa assim, alucinante. De uma hora para outra, você chegava no aeroporto de Santa Genoveva e encontrava 4, 5 aeronaves, jatos, Embraer 145, nessa época a Passaredo estava usando o 145, então estavam estacionadas ali ou no momento de chegada ou partida de algum voo. Então nós passamos, por exemplo, a ter voos da Passaredo direto para Curitiba, nós tivemos voos da Passaredo direto para Recife, eu mesmo fiz esse voo 2 vezes, Goiânia-Recife, direto. Então isso por quê?
redução da alíquota, imediatamente as empresas, por isso é o custo do querosene, elas fazem os cálculos e tomam as providências imediatas. Então, veja bem, uma política da caneta, uma caneta, vamos usar um termo mais popular, uma canetada do governador, ele fez uma mudança na malha, percebem isso? Uma mudança na malha. E o governo de São Paulo, podia aproveitar e fazer, já que falamos sobre isso, fazer uma extensão, daqui a pouco eu volto a Brasília, o governo de São Paulo, Dória, resolveu também adotar uma medida importante com relação a isso. Havia um pedido das empresas aéreas, das grandes empresas aéreas nacionais, de que o governo de São Paulo reduzisse também as alíquotas do combustível. O governo de São Paulo, então, agora atendeu isso aí, mas uma contrapartida. Todos os voos internacionais com conexão em São Paulo, caso muito comum, nós aqui de Goiás embarcarmos para o exterior, nós sempre temos uma conexão, é muito factível acontecer uma conexão em Guarulhos, nós temos agora a condição de fazer esse stopover, essa parada em Guarulhos, em São Paulo, e permanecer em São Paulo por 2, 3, 4 dias. E vamos consumir equipamentos turísticos de São Paulo, porque quando eu tenho a oportunidade de parar no embarque ou no desembarque, o que acontece? Eu vou consumir os equipamentos turísticos. Isso vai... Dubai faz muito isso, né? Dubai faz muito isso com a Emirates, né? Exatamente. Você tem o transfer, você tem a hospedagem, você tem a parte de gastronomia, diversões, etc, etc. Então, o governo de São Paulo tem um estudo sobre isso, foi calculado isso aí, quanto o Estado levaria de vantagem. Então, o que nós percebemos aí, o que é muito importante nessa medida de São Paulo, averiguar que a parceria entre o público e o privado, quer dizer, o governo cede o que é obrigação dele. Se eu falo em redução de ICMS, isso é o Estado. Alguma alteração. Caso contrário, não há mudança. As companhias aéreas não têm como forçar isso. E, ao mesmo tempo, elas cederam também. No fundo, resumindo, ambos ganharam. A hotelaria, o sistema turístico de São Paulo agradece essa medida. Então, são essas coisas importantes. O que vem acontecendo? Brasília fez, obviamente, fez essa alteração da alíquota e já, com certeza, teve um aumento crescente. Goiás, a gente passou um longo tempo esperando o que vai acontecer. Não é uma preocupação, não foi, vamos dizer melhor, pontuar melhor, nunca foi uma preocupação muito grande desenvolver o turismo no Brasil, e sobretudo em Goiás. Nós temos políticas, se compararmos o Brasil com o resto do mundo, vamos perceber que há poucas políticas com relação a isso. A aviação regional, por exemplo, uma das colocações aí, que bastante pertinente, o que acontece? Nós temos, por exemplo, Caldas Novas, que tem um fluxo de voos de fretamento importantes, o maior fretamento de voos no Brasil é exatamente realizado pelo resort, Rio Quente Resort. Eu não me lembro agora números mensais de voos, mas é uma quantidade considerável, mas esses voos são fretamento, que saem, maior parte deles, de São Paulo e fazem o destino aí das águas termais, especificamente de Rio Quente. Porque é importante ressaltar que, lamentavelmente, quando a gente fala de turismo de águas quentes, a gente não tem um cluster. Eles trabalham, isso é muito ruim para o Estado. Você tem Rio Quente fazendo as suas políticas e Caldas Novas de cá. Então, o aeroporto está em Caldas Novas por uma questão técnica, mesmo porque jamais poderia construir esse aeroporto lá na Serra. Então, o jeito foi o empreendimento utilizar o aeroporto que está localizado em Caldas Novas. Os passageiros que chegam dos pacotes, eles entram nos ônibus, nos transferes, já vão direto para o empreendimento, ficam normalmente uma semana, 7 dias, e voltam, embarcam novamente. Caldas fica separado desse processo, não há uma integração. A gente não fala de um turismo das águas termais. Preste atenção nisso. Nós falamos de turismo
Caldas Novas. Você vai para as Águas Quentes, Caldas Novas. Não, eu vou para Rio Quente. Como se fosse distante, completamente fora daquela região. E, no entanto, estão integrados. Rio Quente já pertenceu ao município de Caldas Novas. Portanto, é lamentável que nós não pensemos como é o Caribe. O Caribe vence como um cluster. Eu vou para o Caribe. Posso ir para Punta Cana, Jamaica, Cuba, enfim, ou mesmo para o México, né? Ali, Yucatán. Então, vejam bem, o que nós temos aí é uma perda enorme do ponto de vista regional. Obviamente que a Azul tem um voo regular, até há pouco, antes da pandemia, nós tínhamos um voo regular para Caldas Novas. Mas não existe uma política, não existiu do Estado que pudesse, junto com essas companhias aéreas, fomentar o turismo. Porque empresa aérea, bom que se diga, afinal, nossa live de hoje é exatamente voltada para as empresas aéreas, nós temos que reafirmar, não podemos esquecer, que dentro do turismo, pensando no turismo como sistêmico, o turismo é uma estrutura sistêmica. E o transporte aéreo é o principal alimentador do turismo. Principal alimentador em praticamente qualquer parte que nós trouxermos aqui de exemplo. Nós podemos trazer o Golfo Pérsico, Dubai, por exemplo. Nós podemos trazer Cancún, no México. Cancún era um lugar... Cancún recebe 3 milhões, eu estou falando antes da pandemia. Segundo a Organização Mundial do Turismo, Cancún recebe, em média, 3 milhões e meio de turismo por ano. Brasil, 6 milhões, pouco mais de 6 milhões. Então, só para ter uma ideia, comparando um destino com o Brasil inteiro. E o que alimenta Cancún? O que alimenta? As pessoas chegam de navio? As pessoas chegam de trem? Não, elas chegam transporte aéreo. Então, o aeroporto de Cancún foi muito bem pensado com relação a isso. Para receber, volto a falar de novo, pela comparação que eu fiz com a pista do Santa de Novela. O aeroporto de Cancún, ele foi concebido para receber aeronaves de grande porte. Por exemplo, um dos grandes receptivos é o Canadá. Então, o voo sai do Canadá direto para Cancún, sem escalas, e de qualquer parte dos Estados Unidos ou do mundo. Por que isso? Porque o aeroporto comporta essa condição. E o que acontece? O que aconteceu em Goiânia, que eu falei agora há pouco, foi exatamente isso. Construímos um terminal de passageiros. Vamos ter problema com algumas aeronaves de maior porte, mas isso é outra história de infraestrutura. Então, eu digo que o regional em Goiás, ele vem de uma forma muito fragilizada, com muita dificuldade, exceto esse voo de Caldas Novas e Rio Verde, por causa do agronegócio. Rio Verde é um destino importante para o voo regional, mas em decorrência não de turismo, mas do agronegócio, que pode até ser incorporado na indústria do turismo, já que a gente pode pensar o turismo como um modelo sistêmico. Tá? Eu só queria reforçar que o transporte aéreo tem um papel singular ao alimentar os destinos turísticos. Por mais que você diga Caldas Novas, nós temos muito terrestre. Sim, mas os aviões são rápidos, as pessoas estão se acostumando a voar, porque o custo tem sido cada vez menor. Então, as pessoas preferem pegar um voo em São Paulo, em Belo Horizonte, qualquer outro local, e logo está lá no seu destino. Portanto, não podemos esquecer que a aviação ela tem um papel singular em qualquer parte do turismo no mundo. Os exemplos são inúmeros. Com certeza. Pessoal, podem continuar mandando suas perguntas. Eu vi que tem alguns comentários ou perguntas que foram respondidas ao longo das falas. E então tem o professor Tiago aqui da UNB, ele está perguntando se essa última parte da tua fala, ela não se refere mais aos voos internacionais, visto que, por exemplo, o turismo no estado de Goiás, principalmente a maior parte dos destinos turísticos do estado de Goiás, eles não são servidos por voos regulares, né? E que mesmo assim eles recebem, né, uma quantidade de pessoas e as comunidades daquelas localidades são de fato dependentes do turismo sem precisar de uma forma mais próxima do transporte aéreo. Então, talvez a fala dele seja nesse sentido. Você não concorda, então, que
a importância dos aeroportos, dos grandes aeroportos, estão mais atreladas a um turismo internacional? Eu diria que tem um papel importante essa fala, porque se nós pensarmos em internacionalizar o turismo no estado de Goiás, obviamente que o transporte aéreo é fundamental. Aliás, isso está dentro da proposta do governo atual aqui em Goiás, com essa internacionalização. Ou seja, o Santa Genoveva passa a ser o hub. A partir do Santa Genoveva, Alto Paraíso. Então, vamos desenvolver, incrementar Alto Paraíso. Com todas, obviamente, tem que se levar em conta as limitações daquele local, mas enfim. Para eu chegar em Alto Paraíso, eu posso fazer uma conexão em Goiânia e, a partir de Goiânia, partir para um voo regional. E o que poderia fazer também com outros destinos aí, sair daqui para alguma outra parte do Centro-Oeste, não especificamente de Goiás. Eu não posso pensar no turismo só em Goiás. É uma política equivocada. Vamos desenvolver só Goiás, não. O aeroporto de Santa Genoveva pode, por exemplo, facilitar o desenvolvimento em outros destinos no Centro-Oeste, que são importantes, o próprio Rio Araguaia, divisa aí com Mato Grosso. Então, nós temos aí, na realidade, a possibilidade de transformar isso num hub. O que eu levei em conta é que, se nós pegarmos os principais destinos turísticos no mundo hoje, vamos ver que o transporte aéreo tem uma importância considerável. Por exemplo, se eu falei de Cancún, Punta Cana recebe 6 milhões de turistas por ano, turistas no Brasil. O que fez de Punta Cana uma região do agronegócio, produção de monocultura, que era a cana-de-açúcar, se transformar numa área de serviço, que é o turismo. Punta Cana tem 40 resorts, boa parte deles espanhóis, quer dizer, a recolonização espanhola no Caribe vem através agora do segmento de turismo, de viagens de turismo. E é interessante observar isso. E tudo vem pelo aeroporto. O aeroporto de Punta Cana já passou por 3 ampliações desde a sua criação. E, aliás, é interessante observar que é um aeroporto privado. Não tem a menor participação do Estado. Ali. Tudo é privado, diferente de Cancún. Cancún é uma concepção de planejamento do governo. Eu acho que Goiás, se pudesse transformar o Santa Genoveva e talvez o aeroporto de Caldas Novas incrementar um pouco mais, com base para receber turistas internacionais, isso seria muito importante. Eu acredito até que Alto Paraíso, por ser uma região natural de uma riqueza importante, transformar os recursos naturais em produto, que isso é importante a gente falar sobre isso. Não adianta você dizer, olha, Alto Paraíso é um lugar importante para a natureza, é uma área de preservação, patrimônio natural e cultural da humanidade, etc., se eu não transformo aquilo em produto. Agora, deve-se levar em conta que a massificação do turismo tenha, evidentemente, suas sequelas, mas isso é um outro fator que deve ser considerado também. São vários fatores, né? Então, aqui a gente está discutindo apenas um desses fatores e que, obviamente, está inserido dentro de toda uma cadeia muito maior também. Uma parte da minha tese de doutorado, eu discuti muito sobre como que o poder público e as empresas privadas divulgavam o estado de Goiás a nível regional, nacional e internacional. Né? E já que a gente está falando, né, você está colocando muita importância do turismo internacional para Goiás, basicamente isso eu estou falando de décadas e décadas desse tipo de trabalho. Turismo internacional é vendido para fora, né, o turismo goiano, Goiás, é vendido para fora basicamente por meio de Alto Paraíso e Pirenópolis. Tá? Basicamente pela, digamos, espetacularização da natureza e da cultura ou de o que é vendido como cultura goiana. Né? Então é até interessante a gente fazer um pouco essa crítica. E assim, todos os materiais, inclusive os pacotes que são vendidos, né, para os turistas estrangeiros, a base sempre é Brasília. Né? Goiânia, na verdade, ela simplesmente não existe como divulgação do estado de Goiás para fora. Não existe Goiânia. Não existe Goiânia. Goiânia só vai ser vendida ou como aquele turismo de compras, negócios e eventos para o turista nacional mesmo, e
completamente invisibilizado para o turista internacional. Inclusive, pacotes são vendidos vinculando a arquitetura de Brasília com a natureza de Caldas Novas, com a cultura de Pirenópolis e tudo mais, e faz aquele roteirinho, aí o turista vai para o Rio de Janeiro, vai para as cataratas e tudo mais. Né? Então, a gente colocou apenas esse ponto do aeroporto, mas a gente vê, se não tiver muito mais coisas envolvidas, simplesmente não vira, né, a gente pensar em turismo internacional dentro do território goiano. Concorda? Sim, tem um fator importante com relação a isso, que nós podemos, por exemplo, falar também do turismo de feiras, de negócio. Eu traria Las Vegas. Las Vegas é uma cidade que foi construída num local onde não há praticamente atrativos. Os atrativos foram todos criados através de cassinos, aí vem a questão do turismo, essa atividade dos jogos, que não é a mais importante de Las Vegas, não é a mais importante. A mais importante de Las Vegas hoje são as feiras internacionais. Das 20 maiores feiras internacionais, 15 já são em Las Vegas. Vou citar uma, que eu participei, inclusive, que é exatamente feira de esportes. Vocês não têm ideia da dimensão de uma feira dessa. Aí você pensa, tá, mas como Goiás vai entrar no turismo de eventos, entrando nas feiras? Bom, primeiro, fazendo um diagnóstico bem elementar, tá? Um diagnóstico elementar. O que nós temos de vantagens comparativas? O que nós teríamos de ponto positivo num primeiro momento e de pontos negativos? Eu diria que algo que poderia se transformar num grande atrativo, e talvez até internacional, é uma feira agropecuária, que a gente até denomina de pecuária, que está no mesmo local há muitos anos, um local completamente inadequado, não precisa nem dizer isso para vocês, as pessoas que conhecem ali, sabe? Impacto de vizinhança seríssimo. Além disso, o fluxo para as pessoas que saem, que visitam, é extremamente limitado. Você tem que alterar todo o fluxo do trânsito, da locomoção, etc. Então, ali é um desperdício enorme. Se nós transformássemos isso, por exemplo, dentro de um contexto de um turismo, que eu diria sistêmico, não adianta o governo de Goiás dizer, olha, vou internacionalizar o aeroporto de Santa Genoveva. Para quê? Qual o objetivo? O que você quer? Porque eu estou construindo, nós estamos construindo em Goiás feiras de eventos. Nós vamos começar com uma área de agropecuária, como existe em Ribeirão Preto, uma das mais importantes, ou aliás, a mais importante do país. O que nós faríamos? Transformar aquilo que nós temos de forte. Nós somos um estado chamado aí do agronegócio, e nós poderíamos transformar isso também num produto de visitação com qualidade. A nossa feira agropecuária, que então chamamos de pecuária, ela não tem um padrão internacional, eu diria, aliás, até nacional. Não vou longe, mesmo nacional. É como eu falei, completamente inadequado, inapropriado. Então, a primeira coisa é um conjunto, nós temos que pensar num planejamento estratégico, o governo do Estado tem que pensar nisso. Nunca se pensou no Estado de Goiás sobre isso. Em transformar, por exemplo, essa feira, esse segmento que é importante, nosso principal PIB, por exemplo, transformar isso também num negócio para o turismo de eventos de negócio. Aí poderíamos aumentar o nosso fluxo doméstico e pensar num fluxo internacional. Por que não? Quantas pessoas que vêm do exterior, por exemplo, que vêm conhecer a área de negócio no campo no estado de Goiás? Nós temos um número já levantado sobre isso, dados sobre isso. Então, o que precisa de um pensamento, de um planejamento estratégico que leve em conta isso, transformar isso num produto de qualidade, como existe em algumas feiras aí afora. Eu tinha citado o caso de Las Vegas, exatamente para imaginar um lugar que está numa região árida, quase que um deserto, e um dos principais destinos do turismo dos Estados Unidos. E se você quiser outro exemplo, eu saio do deserto e vou para o pântano, que é a Flórida. O que aconteceu com Orlando, nos Estados Unidos, que é hoje o principal destino fluxo turístico dos Estados Unidos? Parques temáticos. Então, você tinha uma região de pântano, e de uma hora para outra você incrementa o turismo, começou com o Walt Disney, e você incrementa o turismo dentro de uma estrutura que vem de um planejamento. Estado, iniciativa privada. É óbvio que
Existem problemas seríssimos de impacto ambiental. Aliás, os Estados Unidos não se preocupam com isso. Isso é um fator complicado. Mas o que serve de exemplo é imaginar, então, que você pode transformar aquilo que você tem de ativo, de um passivo importante, numa mercadoria. Então, transformar o recurso natural em produto. Não adianta dizer, por exemplo, que nós temos 8 mil quilômetros de praia. O turista precisa de deslocamento, de hospedagem. É assim a indústria do turismo, que começou lá com Thomas Cook. É isso que faz o turismo. É toda essa infraestrutura. E Goiás poderia, então, aproveitar isso aí, talvez num processo de incrementação do turismo internacional. Então, só para fechar, de um lado, um turismo natural, Alto Paraíso, tá? Alto Paraíso. Não vão desembarcar no aeroporto de Brasília, vão desembarcar em Goiânia. E incluir Brasília nessa visitação, se for o caso. E o turismo das cidades históricas. Você pode englobar tudo isso aí. E, complementando o segundo momento, um turismo que poderia levar em conta as feiras. Então, você tem uma feira agropecuária e vai cair aqui a nossa conexão em 10 segundos, inclusive. Então, eu peço para todo mundo, vai cair, daqui a um minutinho a gente vai... Opa, oi, Karim, parte 2. Tudo bem? Conversa boa é assim. Podemos continuar aí. Podemos. Só para retomar aonde nós paramos, com relação aí a uma política de desenvolvimento do turismo no estado de Goiás. Nós falamos aí sobre algumas possibilidades, que eu apontei, por exemplo, um segmento que é turismo, vivendo aí o turismo natural, alguns chamam de ecoturismo, enfim. A região de Alto Paraíso tem um potencial enorme com relação a isso, que também é um turismo cultural. Ali é patrimônio da humanidade, patrimônio natural da humanidade. Nós temos essas certificações que agregam valor. Nós teríamos que, para isso, melhorar, por exemplo, o aeroporto de Alto Paraíso, aliás, eu queria até aproveitar e dizer um pouquinho rapidamente da história desse aeroporto, que foi parte de política do governo de Ari Valadão, Ari Ribeiro Valadão, foi governador nesse período, 79, 82, saiu no início de 82, no processo de redemocratização. No governo Ari Valadão, nós tivemos o chamado Projeto Alto Paraíso, que tinha como finalidade o cultivo de frutas exóticas para o estado de Goiás, como, por exemplo, maçã, pêssego, etc., e o incremento do turismo em Alto Paraíso. Para isso foi construído um aeroporto que pudesse, então, receber aviões de pequeno e médio porte, aeroporto em Alto Paraíso. No entanto, um dos filhos do governador faleceu exatamente no aeroporto, um acidente aéreo, e acabou o projeto Alto Paraíso sendo postergado. Com a mudança de governo, sabemos todos nós, com a entrada de um novo governador, processo de democratização, houve uma parada total, paralisia daqueles projetos do governo anterior, o projeto Alto Paraíso e o projeto Rio Formoso. Então, o projeto Alto Paraíso talvez tenha sido um dos mais importantes projetos de planejamento estatal, planejamento público do estado de Goiás. Mas, infelizmente, então, com isso aí ficou parado. A última visita que eu fiz à região, eu fiquei um pouco chocado com o estado do aeroporto e a proximidade com o lixão. Esse é um problema no estado de Goiás. Lixão, resíduo sólido urbano. Lixão de Alto Paraíso tem sido um problema grave para aquela região. Eu trabalhei com pesquisa de resíduo sólido em região turística, Caldas Novas, com o projeto CNPq, FAPEG, e nós estivemos em Alto Paraíso. O lixão de Alto Paraíso estava numa situação tão precária, e além disso, resíduos de serviço de saúde, que é um problema do lixo urbano, resíduos de serviço de saúde que vem de hospitais, de clínicas, etc. Estava sendo depositado ali a céu aberto. Proximidades do aeroporto de Alto Paraíso. Segundo o Código Aeronáutico, então,
algumas implicações inviabilizariam o aeroporto de Alto Paraíso. Por isso que eu digo, políticas públicas envolve muitos segmentos. E um deles é o próprio serviço exatamente de coleta de lixo. O sistema que nós temos aí de lixões, problema seríssimo em Goiás. Então, Alto Paraíso, eu estou aqui falando de turismo em Alto Paraíso, mas eu não posso, eu como governo, por exemplo, não poderia deixar de lado o problema do resíduo de serviço de saúde. Basta você frequentar uma pousada em Alto Paraíso, você vai ver a quantidade de moscas que vem de onde? Exatamente dali. Então, o aeroporto, como isso atrai aves, pássaros, isso gera um risco para o aeroporto. Portanto, dificilmente aquele aeroporto, nas condições, seria homologado. Por isso que eu digo, cuidado com os discursos. Eu vejo muitos dizendo aí, o próprio Estado querendo incrementar o turismo, que aí a internacionalização do aeroporto, vamos ter um voo regional saindo do Santa Genoveva direto para Alto Paraíso. Sim, mas primeiro eu preciso resolver esses problemas, esse tanto. O problema de resíduo de saúde não foi resolvido em Caldas Novas. Isso, aliás, é coisa para outra live. Caldas Novas tem um problema seríssimo de lixo, Rio Quente, e Alto Paraíso. Então, Secretaria de Turismo, ou agência, seja lá o que a gente chama isso aí, secretaria, agência, não pode, não, mas é verdade, não pode participar de um planejamento de turismo sem a Secretaria de Meio Ambiente. Não tem como. A Secretaria de Meio Ambiente tem que estar junto. Escuta, nós vamos trazer os voos, vamos homologar esse aeroporto, esse aeródromo aí de Alto Paraíso, precisamos acabar com o lixão. Não só pelo aeroporto, pela própria questão de impactos ambientais, que essa é isso. Então, eu me lembro que o senhor que trabalhava no lixão de Alto Paraíso, eu não conseguia conversar com ele, porque a quantidade de moscas era imensa. E adentrando a área, você percebe seringas, pontas de seringa, restos de resíduos hospitalares a céu aberto. Isso é uma aberração para você falar que vai vender um destino que tem o meio ambiente como... Imagina só as contradições. Então, gente, para vender a sua casa, vou usar uma metáfora, para vender a sua casa, o que você faz? Limpa, organiza. É assim que nós fazemos. Para vender Goiás, nós temos que organizar, nós temos que recuperar várias coisas. Vocês não têm ideia da dificuldade que eu tive em trabalhar em pesquisa. Tive uma equipe multidisciplinar de mais de 25 pessoas, vários estudantes de iniciação científica, inclusive do Instituto Federal. Tive 3 alunos do Instituto Federal de Turismo, de engenharia ambiental, enfim. A dificuldade com as prefeituras de discutir resíduo sólido. Em outras palavras, lixo. Turismo e lixo é um problemão. E, aliás, o Brasil enfrenta esse problema muito sério. Então, assim, em linhas gerais, o que eu diria, a gente até começou falando muito da questão aérea no estado de Goiás, falamos do aeroporto, nós não podemos deixar de lado que a integração do mundo globalizado depende de vários fatores, as nossas conexões com o mundo aí. Eu preciso, primeiro, num planejamento estratégico do aeroporto de Goiânia, que agora teria condições de trazer esses turistas, saber de onde eu quero trazer esses turistas. Eu queria até falar de um outro segmento que eu possa aproveitar o aeroporto aí de Santa Genoveva, que é a área de confecção, que nós somos aí um polo importante. Como polo importante, eu queria até citar um exemplo do Ceará. Vantagens comparativas. O governo do Ceará, para vocês terem uma ideia, inaugurou alguns voos fazendo, por exemplo, ligação com a África. Então, alguns consumidores, clientes vinham da África para o Ceará para fazer compras. Eu me lembro que eu recebi aqui, quando professor no Instituto Federal, uma equipe que veio exatamente de um voo que estava... Tínhamos um convênio aí com a África, eu não me lembro agora, um país de língua portuguesa, e eles vieram do Ceará. Quando chegaram aqui, viram as confecções aqui, eles falaram: para que a gente está indo para o Ceará se aqui tem um montão de coisa aqui fantástica
variedades e etc., tal preço. Sim, mas nós não temos preocupação, porque a gente apenas deixa aquilo como está indo. Os ônibus chegam, as pessoas compram, lotam aqueles ônibus de coisa e vai embora. Então, agora, com o aeroporto sendo internacionalizado, podemos pensar exatamente nos países vizinhos, que poderiam aqui fazer também um turismo de compras, enfim, um outro segmento que nós temos importante com relação a isso aí. Percebe? Acho que é muito bom. Então, são vários Bacana. segmentos. Agora, sem Uhum. políticas, sem um pensamento estratégico do Estado voltado para isso, não adianta. O que a gente faz no Brasil? São medidas paliativas. Cadê o governo, por exemplo, para trazer esse projeto? Como um todo, é um conjunto. O governo só tem uma internacionalização do aeroporto. Claro que isso é importante, mas tem que ser parte de um conjunto, de um pensamento estratégico. Um Com conjunto. E o certeza. Brasil, como um todo, não pensa. O Brasil é um país que não investe, infelizmente, no turismo. Com certeza. Lamentável isso. Bem, se for comentar em relação à última fala, dá para a gente ficar alguns dias aqui, né? Foram diversos os assuntos tratados, né? Então, e a gente nem entrou no impacto da Covid, né? Então a gente já está, Exato. né, a 1h10, Exato. né? Então, a gente recebeu algumas perguntas aqui, até o Evandro está aqui comentando, sobre que até a década de 70, 80, isso no, a pergunta veio ainda na primeira parte, se tinha voo da VASP e da Varig para Rio Verde e Jataí, sendo que eram cidades muito menores na época, que hoje, né, não se tem mais voos regulares, né? Eu acho que Rio Verde tem a da Azul, mas mesmo assim numa oferta muito melhor, muito menor do que já teve anteriormente. A professora Lisandra, ela, minha colega lá do IFG, ela colocou sobre a cooperação entre o IFG e Cabo Verde, que foi um projeto nosso que levou alguns professores da nossa coordenação de turismo lá para trabalhar junto com o pessoal em Cabo Verde, né? Então, para capacitação e tudo mais. Foi um pouquinho antes de eu entrar, mas pelo que o pessoal fala, foi um projeto bem interessante também. Então, vamos dar prosseguimento. E uma coisa bastante, que eu gostei bastante da fala foi, de fato, a diferença entre o discurso e a prática. Como o que a gente mais vê por aí são discursos vazios e que não são operacionalizados. Né? E isso eu não estou falando apenas de entes públicos, não. Né? Então a gente vê muito esse discurso do turismo gerador de emprego e renda, mas que no final de tudo gera meia dúzia de emprego ali, uma renda baixa e diversos impactos que muitas vezes são mais prejudiciais do que benéficos para uma região. E tudo isso tem que ser ponderado, colocado em prática, e um conceito que o senhor colocou na primeira parte também, de capacidade de carga, que é um conceito extremamente complexo, e em algumas partes até subjetivo também, né, é algo que a gente tenta estudar lá na faculdade. Vamos entrar, então, nos impactos da Covid, né? Porque senão... então foi um panorama muito interessante que foi colocado, né, sobre essa relação do transporte aéreo e o estado de Goiás, a cidade de Goiânia, o planejamento turístico, políticas públicas aqui no estado como um todo. Mas então vamos para os impactos da Covid. Tem estudo falando que mais de 90%, né, da demanda desabou no transporte aéreo. Né? Então a gente está falando de um corte muito abrupto e que tem muitas empresas indo, né, pedindo concordata, indo à falência e tudo mais. E que a recuperação, ela talvez seja mais lenta do que se supõe. Né? O último impacto maior da aviação, até que tem como base comparativa, base de estudo, e que mesmo assim foi numa proporção muito menor, principalmente aqui nas Américas como um todo, foi o da SARS em 2003, apesar de que o impacto foi muito grande na Ásia, né, na aviação. Agora a crise é muito mais global, a crise é infinitamente mais global do que no caso da SARS. Você tem alguma visão em relação a uma comparação entre a aviação na época, lá em 2003, né, que foi na época da SARS, e atualmente, sobre os impactos, né, comparativamente? Nós tivemos, eu até anteciparia um pouquinho, falando aí, não de vírus, epidemia,
enfim, mas do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que talvez tenha sido um dos maiores desafios do setor aéreo e do turismo como um todo, mas setor aéreo que fez parte até do ataque às Torres Gêmeas, e nós levamos aproximadamente aí, uns 3, 4 anos para recuperar essa situação, com medidas que foram adotadas de segurança, entre elas a exigência em todos os embarques mundo afora, sejam domésticos ou internacionais, de procedimentos que até então não eram sequer exigidos em cidades como Goiânia. Você embarcava em Goiânia, meu período todo de agente de turismo, nós nunca passamos por um raio-x. Então, as pessoas embarcavam, você não apresentava sequer uma identidade, passaporte muito menos, no momento do seu embarque. Tá? Tanto assim que nós tivemos um episódio com um passageiro que embarcou num voo da VASP e entrou na cabine do avião e queria que o piloto atingisse o Congresso em Brasília, foi um período de pânico, etc. Tal. Então, nós não tínhamos, até o atentado às Torres Gêmeas, nenhum processo realmente de segurança com relação a isso. Era muito vulnerável. E, com isso, nós adotamos seguranças, medidas, por exemplo, a cabine, houve mudanças nas cabines das aeronaves, reforçando, por exemplo, a entrada na parte de comando, que isso era também vulnerável, qualquer pessoa, qualquer passageiro podia, de repente, eu quero visitar a cabine. E ele entrava e acabaria acompanhando ali uma parte do voo. Isso foi proibido terminantemente, obviamente, que não tinha como pensar nisso. Então, eu estou dizendo do atentado porque foi um exemplo importante nesse terceiro milênio, exatamente de medidas que trouxeram mudanças que foram incorporadas. Nos Estados Unidos, principalmente onde houve o ataque, aumentaram ainda mais o que já existia em termos de segurança. Então, aparelhos sofisticadíssimos de raio-x. Por exemplo, você tem que passar em qualquer aeroporto nos Estados Unidos, você passa num sistema que detecta todo o seu corpo. Então, você levanta os braços e ele faz toda uma leitura do teu corpo para ver se você está transportando alguma coisa de risco. Além de aperfeiçoarem os aparelhos de raio-x e outras medidas, tais como o que levar a bordo, etc. Tal. Isso se transformou numa norma internacional. Então, todos os aeroportos, mundo afora, adotou isso aí. É uma prática que tornou o voo um pouquinho mais chato, mais demorado. Alguns países, você, por exemplo, para entrar no aeroporto, vou citar 2 aqui, o Egito, o Cairo, para você entrar no aeroporto do Cairo, logo na entrada já passa pelo raio-x. E depois, no embarque, de novo no raio-x. Istambul, da mesma forma. Então, todas essas medidas vieram aí com relação ao terrorismo, não propriamente com um ser propriamente invisível, que é o vírus, o corona. Propriamente estamos falando do corona, de um dos corona. Então, o que acontece? Nós tomamos medidas. Agora, com a pandemia, que muitos dizem que era o altamente improvável, eu até diria que eu não sei se eu concordo muito com o altamente improvável. O detalhe é que, como você citou SARS, nós já tivemos evidências de que poderíamos ter outras epidemias e que talvez até uma pandemia. Mas o detalhe importante que a gente tem que levar em conta aí com relação ao transporte aéreo. As empresas aéreas, quando montam seus planejamentos estratégicos, seus cenários, utilizando várias técnicas hoje bastante sofisticadas de estatística, para fazer essas projeções de cenário, essas companhias aéreas, de um modo geral, elas não levam em conta, nesses planos, esse planejamento estratégico, elas não levam em conta questão de pandemia, de vírus, etc. Eu diria que por vários fatores, um deles, se você coloca a possibilidade de uma pandemia que pode acontecer numa dessas projeções, isso pode afetar a captação de recursos através de ações, os stakeholders, aqueles que mantêm as empresas, parte das empresas. Então, o que acontece? Eu vou comprar ações na Bolsa
e eu já avaliei aquela empresa, eu já avaliei o plano estratégico daquela empresa e percebi que ali tem integrado uma possível pandemia, que pode acontecer daqui 2, 3 anos, 4 anos, sei lá, alguma coisa, e que isso pode fazer com que a empresa entre numa condição, sair de um céu de brigadeiro para um céu de um voo incerto, com turbulências, que você teria que tomar outros rumos, ou que pode até levar à falência da empresa, quem vai investir? Então, obviamente que as empresas não levam em conta isso. Eu estou dizendo as empresas aéreas e todos os segmentos que fazem parte desse sistema. Porque quando eu falo de companhia aérea, no caso do Brasil, Latam, Grupo Latam, Gol, Azul, Passaredo, que agora é Paz. Então, o que eu posso dizer disso? Essas empresas aéreas, na verdade, são uma extensão de outros parceiros, tais como fabricantes de aeronaves. E aí, quando eu chego no fabricante de aeronave, eu tenho outros parceiros. Vocês percebem a rede que tem aí. É uma teia. Então, sai da companhia aérea, vamos pegar um exemplo de um avião, o 737, por exemplo, que é um avião mais vendido no mundo hoje, um corredor. Vou chegar na Boeing. Se eu tenho 737, eu vou chegar no fabricante de motores. E eu tenho poucos fabricantes, dois grandes, que é a Rolls-Royce, que é britânica, e a General Electric. São fabricantes de motores. A Boeing, o Airbus ou a Embraer, por exemplo, não fabricam motores. Elas têm a concepção da engenharia do avião. Então, daí a gente percebe que um problema, quando chega uma pandemia, que vai afetar aqui na ponta a companhia aérea, ela vai se desdobrando e vai chegar no fabricante de aeronaves, vai chegar no fabricante de motores, vai chegar no fabricante de peças. A Boeing não fabrica as peças, essas peças têm parceiros comerciais, fabricantes de todos esses segmentos. Então, uma pandemia vai gerar, no caso nosso aí do Covid-19, um impacto sem precedentes no transporte aéreo. Primeiro que, no mundo globalizado que vivemos hoje, essa interconexão cada vez maior e cada vez mais rápida, eu vou até com isso trazer aqui o exemplo do Golfo Pérsico, do Emirates, que faz parte de um projeto do governo lá de Dubai, principalmente começou com o sheik lá de Dubai, de transformar Dubai num destino turístico internacional baseado muito no que nós temos de Disney, modelo Disney, e transformar Dubai num hub internacional. E isso tem um papel importante na globalização. Então, eu saio do Brasil para ir para a China, por exemplo, faço uma conexão em Dubai, vou para a Índia, conexão em Dubai, para toda a região da Ásia, eu tenho Dubai como um hub, um lugar, um destino que até bem pouco tempo ninguém sabia onde era. O que é Dubai? Algumas pessoas dizem, ali produz petróleo, gás natural, e de repente você tem uma grande empresa aérea, que é tão interessante que o impacto, eu não diria interessante, mas pelo menos como exemplo, o impacto do Covid no turismo e, por consequência, na aviação, é uma coisa que nunca aconteceu, sem precedentes. Por que nunca aconteceu? Primeiro, o turismo está em ascensão. Se nós pegarmos dados, por exemplo, aí, mais recentes, nós podemos ter uma ideia que em 2005 nós tivemos 2 bilhões de pessoas que usaram o transporte aéreo em 2005. 2 bilhões. Pulando para 2015, 3 bilhões e meio. Pulando para 2019, nós estamos aí na pré-pandemia, 2018, 2019, vamos para 4 bilhões de embarques internacionais. Então, o que a gente percebe aí uma curva ascendente. Nós só tivemos uma queda na crise de 2008, nós conseguimos recuperar, tá? Em 2, 3 anos começou-se a recuperar, e um salto fenomenal. Então, nós pegamos as empresas aéreas no mundo, antes da pandemia, num crescimento sem precedentes. E é importante observar que uma companhia aérea não tem como fazer uma projeção de cenário para amanhã. Você não adquire uma aeronave amanhã. Eu quero agora 10 aviões, que eu acabei de criar uma companhia aérea aqui, e preciso de 10 777, ou
777-300. Então eu quero amanhã 10 aeronaves. Espera aí, não é assim. Os aviões não são entregues de um dia para o outro. Então são carteiras que são assinadas, são pedidos que levam 3, 4 anos. Então, o que acontece? Você não adquire... O que o Grupo Latam... Vamos falar até do Grupo Latam, que é o mais importante no Brasil até então, que entrou com recuperação judicial nos Estados Unidos. O Grupo Latam estava fazendo projeções, adquirindo aeronaves. A350, um dos aviões mais modernos que nós temos, que economiza em torno de 25% a 30% combustível. Isso é muito importante nas novas aeronaves. A Latam, o Grupo Latam recebendo, então, aí os seus primeiros A350, eu tive até a oportunidade de fazer 2 voos nesses aviões, e, de repente, o que acontece? Você tem que devolver o leasing imediatamente, porque o que acontece com o impacto do Covid? Um travamento, de uma hora para outra, não decola nenhum avião. Então, você tem 120 mil voos diários no mundo. Atenção, pré-Covid, hein? 120 mil voos diários, para lá e para cá. O que acontece? Circulando o globo. De uma hora para outra, pum, bota a terra tudo. Não decola. Espera aí. Você cria um problema complicadíssimo. A receita vem dos voos, de uma hora para outra você não tem receita. Mas uma despesa enorme pela frente. Aviação, é bom que se diga isso e ressalte. Aviação não é para amadores, tá? Aviação não é para amadores. Por isso nós temos aí falências históricas, não só no Brasil como fora. Então, o que acontece? A aviação é um segmento que exige hoje muita concentração de planejamento. O que acontece? Nós, quando nos deparamos com uma pandemia que trava a tua receita, que vem das aeronaves, elas têm que ser aterradas, e aí o que você faz? A despesa continua no primeiro momento. Você tem que refazer todos os cenários. Jogue fora o que você tinha. Simplesmente descarte. Tem que refazer tudo. Ou seja, a partir do zero, enquanto eu estou com um bilhete que possivelmente eu teria comprado para viajar para algum lugar, eu ligo para a empresa e digo, olha, não vou voar mais. Covid, lockdown, eu estou preso dentro de casa, pronto, não vou voar. Sim, mas se você não voar, você está me passando um problema. Você, passageiro, me passou um problema. O que fazer agora? Tem que te devolver uma projeção que eu tinha de receita. Olha só, eu tinha projeção de receita para o teu voo, agora você está devolvendo. Então, vejam bem, muitos mecanismos que as empresas estruturam, planejam para 5, 10 anos, você tem que refazer em horas. Então, o que as empresas aéreas no mundo... Isso é um detalhe seguinte, não é no Brasil a crise é mundial. Todas as empresas, da maior a menor, American Airlines, a maior do mundo, da menor delas, teriam que refazer todos os cenários que elas haviam feito até então. Como, por exemplo, aquisição de aviões, de novas aeronaves, como eu falei agora há pouco, você não compra uma aeronave de um dia para o outro. Então, essas aeronaves que tinham previsões de serem entregues agora, ou daqui a no ano que vem, por 2021, etc., nós vamos ter que refazer todos os contratos de leasing. Boa parte das aeronaves são leasing. Só para vocês terem uma ideia, esse avião que eu falei, o A300, por acaso eu tenho uma réplica aqui, deixa eu ver se está aqui. Esse aqui é o A350 da Air France, uma A350. O leasing dessa aeronave, 900 milhões por mês de dólares. Tá, peraí. Só para localizar a discussão para o pessoal que está nos assistindo. Leasing, né? Então existem algumas empresas, grandes empresas no mundo, que a especialidade delas é alugar aeronaves para as empresas aéreas que a gente conhece. Então, cerca de metade das aeronaves no mundo não são das companhias aéreas, são das empresas de leasing. E essas empresas alugam por mês
E, em geral, as margens de lucro das empresas aéreas, principalmente as que dependem do leasing, são muito apertadas. E a partir do momento que há uma pandemia dessa, realmente muitas dessas empresas ficam numa situação extremamente complicada. Desculpa interromper, só para Não, localizar o obrigado pessoal aí. aí. Muito legal você ter feito isso, porque às vezes eu começo a falar e imagino que está muito acessível. Mas hoje, aproximadamente 70% das companhias aéreas, isso varia de uma para outra, são leasing. Isso é comum. Existem vários tipos de leasing, eu não vou falar sobre isso agora, porque não há necessidade. O detalhe, então, que você tem receita e despesa, o caixa da empresa com a pandemia está totalmente, eu diria, desorganizado. Você desorganiza da noite para o dia. Vocês imaginaram, então, uma companhia aérea que tem milhares de voos diários, ela recebe um comunicado que não pode decolar nenhum voo e as pessoas estão em pânico, não podem sair, um desespero total. As empresas amanhecem, eu vou ser bem claro, as empresas, de um modo geral, amanhecem praticamente falidas. Praticamente falidas. É algo jamais imaginado, talvez, uma coisa dessa. É o reflexo da globalização. E de uma globalização que não se preocupou, obviamente, com a questão de segurança de saúde. Não quis prever, não investiu absolutamente. Nós já sabíamos que iríamos ter um problema com o coronavírus, já sabiam disso, mas ninguém quis investir nisso, em vacinas. Já podíamos ter a vacina antes do vírus virar pandemia, tá? Que não vou também aprofundar aí, mas enfim, só uma particularidade. Então, o que nós temos aí, voltando às companhias aéreas, você tem aí 120 mil voos diários. E um detalhe que nós temos que levar em conta também desse reflexo da pandemia, os aviões aterrados, esse é outro detalhe complicado, os aviões aterrados geram despesa. O avião não pode ficar totalmente, você estaciona e você protege os motores não podem ficar abertos, há uma proteção para os motores, etc. Tal, mas os aviões não precisam de uma manutenção. Mesmo paradas, essas aeronaves são de manutenção. E essa manutenção gera custos e, obviamente, que sem receita. Você tem uma receita que despencou. E eu posso fazer um panorama mundial e vir para o Brasil. Só para dar uma ideia para vocês, Emirates, que é considerada uma das melhores empresas no mundo, e a Emirates dos Emirados, lá do Golfo, de Dubai, a Emirates, por exemplo, ela teve uma pancada tão grande, só para vocês terem uma ideia, como a coisa é sistêmica, está numa rede. A Emirates, como tem voos internacionais, é a empresa que tem um maior número de voos longos, voos de 14 horas, voos de 17 horas, e daí por diante. Então, essa empresa foi muito impactada, porque ela vive de voos internacionais. O que acontece? Para voos internacionais, você tem uma indústria no turismo, que é de catering, que é a fabricação de alimentos para as aeronaves. Então, a Emirates, em Dubai, tem uma indústria, estou falando certo, é uma indústria para produzir 240 mil pratos, refeições diárias. 240 mil. Ela estava produzindo 211 mil refeições. Vejam bem, de 11 mil funcionários. 11 mil funcionários só lá. O que acontece? Você tem 4.300, 4.500 pilotos. O que acontece? De uma hora para outra, pum, os aviões aterrados. Isso é um problemão. Isso eu estou falando de um exemplo lá. Se nós formos para a Europa, temos aí o caso da Lufthansa, da Air France, os Estados Unidos, American Airlines, United, e o Brasil, o Grupo Latam, que é o maior da América Latina. Então, vamos fazer uma comparação. O que pode acontecer pós-pandemia? Eu não posso ficar aqui chutando, senão fica muito subjetivo, é difícil. O que vai acontecer? Eu não tenho uma bola de cristal. O que eu posso fazer é uma análise baseada em alguns fatos que nós temos, alguns indicativos. Então, por exemplo, quando eu comparo, o que eu diria de imediato, antes de fazer uma comparação, o que eu diria de imediato? O que vai acontecer pós-Covid? Algumas empresas vão desaparecer. Algumas empresárias vão desaparecer, vão ser pulverizadas. Novas empresas vão surgir
nesse segmento do turismo, novas empresas. Isso no Brasil, na América Latina, em qualquer outro local do mundo. Então, o que vai acontecer pós-Covid? As empresas que nessa fase da pandemia tiverem condições, margem, tá, para conseguir superar essa situação difícil, elas vão voltar em condições de reaver aquela musculatura do pré-Covid. E, nesse caso, acho que, no Brasil, obviamente que o Grupo Latam leva desvantagens, por uma série de fatores. Primeiramente, que era o grupo que estava investindo no crescimento do transporte internacional. Nós acabamos de inaugurar, em março, o voo Guarulhos-Tel Aviv, que, aliás, a gente diz Guarulhos, mas é um voo que parte de Santiago. Isso por uma questão de horas trabalhistas da legislação brasileira, que é mais protecionista. Então, o voo sai de Santiago, Guarulhos, Tel Aviv. Foi inaugurado em março, imaginem só. É um exemplo que eu estou trazendo aqui e tantos outros que existem. O Grupo Latam estava investindo já nisso aí com a perspectiva de crescimento do mercado. O que acontece? De uma hora para outra você vira isso aí. Então, acho que, em termos de América Latina e Brasil, o Grupo Latam vai enfrentar uma situação extremamente delicada, tanto assim que já entrou com pedido de recuperação judicial da sua matriz em Santiago, as filiais do Peru, Equador e Colômbia nos Estados Unidos, que é o Chapter 11, que é a lei de proteção às empresas que estão passando por situação difícil. O Chapter 11, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, sobre o Grupo Latam, que, se alguém tiver interesse, basta entrar lá. Então, o que ocorre em termos de Brasil é que as três grandes empresas, eu não vou aqui falar da Avianca, porque a Avianca é um caso à parte. A Avianca, na verdade, ela entrou no processo falimentar por questões de má gestão, de relação com o Estado. Como o Estado sai fora, a empresa não consegue sobreviver. Então, isso é um caso à parte. Então, levando em conta as três grandes, que nós sempre temos bom aí... salientar que a Avianca Brasil, ela tinha uma independência muito maior da Avianca Colômbia, que digamos, a sede, do que, por exemplo, a Latam, em relação à sua sede em Santiago. Né? Era quase duas empresas, a Avianca Brasil e a Avianca Colômbia, né? Era quase que um uso de marca. Né? E você colocou a Latam, parece que ela está passando por um processo de desidratação. Né? Então, em 2019, no ano passado, houve a compra de 20%, né, do Grupo Latam pela Delta Airlines. Não foi isso? E, além disso... Tem um detalhe aí... E, além disso, teve... Tem um detalhe aí que pouca gente sabe. O Grupo Latam, aliás, tem que dizer isso. Essas empresas não têm capital único do Brasil, etc. O Grupo Latam... é pulverizado. O Grupo Latam, a gente pode até trazer, isso que é importante, foi muito bom ter citado isso. O Grupo Latam, por exemplo, ele tem a família Cueto do Chile, que adquiriu a Lanchile, que era estatal, há um tempo atrás, foi se expandindo. A gente sabe que o capital ele busca novas fronteiras, etc. Se expandiu até chegar com a incorporação da TAM no Brasil, que era da família Amaro. A família Amaro tem 2% do Grupo Latam, 2%. A família Cueto chega aí aos 20%. E um detalhe importante que, na minha opinião, eu vou dar um dado que é o que vai evitar a falência do Grupo Latam, na minha opinião, tá? É um dado que eu tenho importante. Tem um capital chinês, que é a HNA, que é um grupo chinês que tem 14 empresas aéreas, na Ásia e na África, principalmente, 14 empresas aéreas. Esse grupo comprou, antes da pandemia, pouco antes da pandemia, uma parte da Latam, do Grupo Latam. Então, o que acontece? É um grupo que tem fôlego, que tem musculatura, e são grupos que estão pensando no futuro. Nós não vamos viver com essa pandemia eternamente. Uma hora isso a lei desaparece. Atualmente permite 100%, né, de capital estrangeiro nas companhias nacionais. Essa alteração que foi feita aí no governo atual, então, isso permitiu que nós tivéssemos aí grupos importantes de fora. Então, o que acontece com isso? O grupo chinês, hoje, é o maior acionista do Grupo Latam.
E, além disso, nós temos aí parte da United, que tem uma porcentagem importante, desculpa, da American Airlines. Então, fazendo tudo isso aí, esses acionistas, os grandes acionistas, obviamente que eles não têm Da Latam não interesse. é a Delta, ao invés da American? Não, porque elas trocaram, na verdade. Ah, É uma, uhum. Então, o que acontece? Esses acionistas, principalmente o grupo chinês, que vem comprando empresas na pandemia, não só no transporte aéreo, nós estamos falando de transporte aéreo, mas que vem comprando com capital voraz. Eu queria até ressaltar que existe o Fundo Soberano na China, que é um dinheiro que o Estado chinês tem, um dinheiro guardado. Falando em poucas palavras, é uma poupança do Estado chinês que hoje Na casa dos passa aí trilhões, dos né? 2, 3 trilhões de dólares. Eles estão comprando o mundo. Parte do setor elétrico no Brasil, etc. Tal. E a aviação é um setor. Então, obviamente, que os chineses digam, olha, vocês vão quebrar, mas empresa aérea é o seguinte, tem slots, que são as autorizações para operar nos aeroportos no Brasil. O Que são Brasil caríssimos. são caríssimos, isso precisa de autorização, você não chega lá e pede, isso tem que passar por todo um processo aí demorado, complexo, da ANAC. Bom, então, o capital chinês, vamos falar um pouco dessa globalização. O capital chinês está enxergando a oportunidade. Então, o que ela fez? Ela já entrou de sola exatamente aí na compra dessas empresas. Então, a HNA tem hoje 23% da Azul. 23% da Azul. Tá? E com a consolidação do Grupo Latam, não está consolidada ainda, então 23% da Azul. Comprando parte do Grupo Latam, quer dizer, os chineses acabam cercando aí um segmento, eu diria, imprescindível, que é da aviação. Então, ela acaba, eu não sei se, de repente, eles também entram na Gol. Tá? Isso pode acontecer a qualquer momento aí. As mudanças estão sendo muito rápidas no setor aéreo. Então, como eles já estão na Azul, entrando no Grupo Latam, há interesse de entrar no Grupo Latam, o que vai acontecer? Quando passar a pandemia, estão repetindo o que eu falei agora há pouco, eu não tenho bola de cristal, ninguém tem para dizer, vai acontecer isso. O cenário é complicado, a gente tem que trabalhar em cima de alguns dados que já estão aí se mostrando evidentes para nós. Então, dentro dessa perspectiva da evidência, nós podemos dizer que o capital chinês é uma probabilidade enorme, junto com o capital americano, American Airlines, as maiores, United, a própria Delta. Então, juntando isso aí, nós podemos ter, pós-pandemia, uma internacionalização que vem dos Estados Unidos, uma participação, e da Ásia, China. E se nós sairmos fora do contexto do Brasil, da América Latina, nós temos a Europa com a participação do governo, que já injetou 10 bilhões de euros na Lufthansa, e o governo francês, que já passou 7 bilhões de euros para a França. Esses governos têm um interesse muito grande nessas empresas aéreas, que têm um papel significativo no próprio desenvolvimento, na bandeira que eles levam, enfim. O que o governo brasileiro não tem absolutamente nenhum interesse com relação a isso. Não há absolutamente nenhuma política na América Latina. Estou falando de Brasil, devemos incorporar toda a América Latina. Não há políticas que possam, a não ser o BNDES, que deve repassar algum auxílio aí, em torno de 2 bilhões para as empresas, mas isso é muito pequeno com relação a isso. Então, pós-pandemia, vamos ter provavelmente um fortalecimento de duas grandes companhias aéreas europeias que já fazem parte de grupos, que é a Lufthansa alemã e a própria Air France, com dinheiro estatal. A Emirates, a Qatar, que está no Golfo Pérsico, então a gente indo para o Golfo Pérsico, essas empresas são alimentadas, elas não são empresas lucrativas, elas não surgiram para dar lucro. Não adianta pensar que a Emirates teve X de lucro. A Emirates é uma empresa e a Qatar que recebem, são alimentadas por dinheiro público, isso vem dos petrodólares, que alimentam essas empresas, tá? E que, inclusive, tiram o que a gente chama de uma competitividade natural dessas empresas. Tá? A Emirates,
A Emirates e a Qatar, eles têm um projeto muito maior do que ficar dando lucro anual. É um projeto de poder a nível nação mesmo, né? Então, Exatamente. eles fomentaram uma parte do desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos foi muito importante, né? Que foi aquela parte que você colocou, que inclusive, poxa, tem uma empresa que fabrica dezenas de milhares de refeições ao dia, que possui 11 mil funcionários. Isso, se não fosse, né, um investimento muito forte na Emirates a longo prazo, isso jamais teria também. E é importante falar na Emirates o impacto que teve, que você também colocou, que foi muito forte, exatamente por conta que ela trabalha com voos de longa distância, e principalmente com grandes aviões, como o A380 da Airbus, que deu uma queda brutal e que provavelmente vai haver um rearranjo, né, de todo o fluxo de pessoas voando entre países, exatamente esse redimensionamento dos aviões. Né, porque a Airbus, o A380 da Airbus deu bastante problema por conta disso. Né, muitos contratos foram cancelados exatamente por conta da pandemia, que está se vendo que não cabe mais em boa parte do mercado aviões de 800 lugares. Né, aviões de 2 andares, aquelas coisas, até porque são poucos aeroportos que conseguem atender essa demanda, esses aviões, né, por questão de pista, tamanho de pista e tudo mais, né, especificações técnicas em geral. Mais alguma coisa em relação a isso? Eu acho que a gente tem mais 15 minutinhos aqui, porque senão a gente vai para a parte 3, e depois vai para a parte 4, e talvez fique muito longo. Uma pergunta importante aqui, que a gente fica discutindo muito o impacto da pandemia na aviação, no transporte aéreo comercial. E a gente talvez não deveria se perguntar exatamente o inverso, o papel da aviação na pandemia ou na difusão de novas doenças a nível mundial, né? Porque eu citei a SARS antes, e parece que de 2003 para cá, os protocolos de segurança parece que não mudaram tanto em relação às doenças que podem vir junto com a aviação. E agora, com a Covid-19, agora em 2020, o impacto do transporte aéreo na difusão dessa doença foi brutal. Né? E o que será, né, o que talvez, quais as mudanças nos protocolos, né, de protocolos que pode haver para tentar impedir novas pandemias? Porque, assim, boa parte dessa pandemia foi causada pelo transporte aéreo. É importante que se diga isso. A globalização. Eu diria, até fazendo nova menção aí ao ataque às Torres Gêmeas, que não foi por uma questão de pandemia, de vírus, mas terrorismo. Os Estados Unidos chamam de terrorismo, né? O país mais terrorista do mundo, enfim. Mas o que a gente pode dizer é que aqueles procedimentos de segurança, eles podem ser adotados também com relação à pandemia. Com certeza, já estão fazendo mudanças, procedimentos importantes com os fabricantes de aeronaves, principalmente Boeing e Airbus, estão já fazendo essas alterações nas aeronaves com relação aos sanitários. Nós vamos ter mudanças muito particulares com relação à segurança dentro da própria aeronave. Então, os sanitários hoje vão ser completamente modificados com questões de higiene, etc. Os embarques, a gente tem raio-x, nos acostumamos com uma coisa a princípio chata, que demora, cria fila, que são os raios-x. Agora vamos ter, muito provavelmente, um sistema em que as pessoas vão passar, e aliás, carregando seu atestado de vacina, vão passar por um sistema em que toda a sua roupa, todo o seu corpo vai passar por um sistema também de proteção. Então, são esses protocolos que, com certeza, vão gerar segurança, porque, obviamente, coronavírus é algo que veio para ficar ou para se expandir. Se nós não fizermos isso, o que pode acontecer? Muito provável que possamos enfrentar um novo Covid, em uma situação complicadíssima. Então, vejam bem, esses procedimentos, com certeza, vão ser inseridos a partir do próprio fabricante de aeronaves, até chegar às companhias aéreas e os aeroportos. Com certeza, isso nós vamos agregar, não tem como mais a gente fugir disso. E a parte de cargas.
Obviamente que nas cargas, nas bagagens, imagine os porões das aeronaves, onde você recebe bagagem que vem de diversos, mais variados destinos e que podem transportar vírus, bactérias, pequenos animais, etc. Então, tudo isso, obviamente, que era um pouco postergado, a gente não dava tanta importância a isso. A única preocupação era, por exemplo, você transportar uma fruta, uma carne que pudesse levar um fungo, e isso se espalhar na agricultura. Mas agora vamos ter o ser humano inserido dentro dessa mesma temática de segurança de saúde que vai se transformar em protocolos mundo afora. Vai se globalizar isso aí. Esse protocolo pós-pandemia. Esse protocolo vai ter que melhorar muito, né? Porque, como eu falei, a SARS teve, né, um impacto grande de bilhões também, e parece que pouquíssima coisa foi feita, né? E protocolos que realmente façam a diferença, até porque, por exemplo, eu posso sair daqui agora da minha casa e ir no supermercado. O protocolo de segurança no supermercado é ter um termômetro para medir minha temperatura. Isso não é protocolo de segurança, né? Ou a máscara que diminui, mas está longe, né, de evitar alguma coisa. Então, as medidas que foram tomadas foram as mais arcaicas, porque, por exemplo, lockdown, isso era coisa da Idade Média. Então, imagina, o mundo descobriu que, de repente, a China é o suprimento mundial, porque as empresas, os governos pensaram em transferir suas plantas industriais para a China pensando numa margem de lucro, numa rentabilidade sem precedentes. E de uma hora para outra, a grande potência mundial, os Estados Unidos, não tem sequer o quê? Máscara, que é a coisa mais elementar. Você não tem aquele bastão, que parece um cotonete comprido, para captar a secreção, para fazer exame. Você não tem. Imagina, eu tenho o telefone celular mais sofisticado do mundo, eu estou indo para Marte, conquistando Marte. Estamos com automóveis, com piloto automático, etc. Tal, e um ser invisível, que nem célula tem, se esparrama e destrói, coloca o mundo completamente desorganizado, os mercados, etc. Então, isso também, obviamente, que passa a ser uma preocupação, e obviamente que vai ser incorporada a todo esse sistema aí. Eu queria aquela coisa, né? Aquela coisa, acesso a bens de consumo não é sinônimo de qualidade de vida ou de acesso à saúde. Tanto que os Estados Unidos é disparadamente, de longe, o país que mais tem casos da Covid. Lá atrás está o Brasil e lá atrás está o restante, digamos assim. Né? Então, acesso a bens de consumo garante muito pouco. Né? O que você gostaria de comentar? A gente está caminhando aqui para o final. Eu vi uma pergunta, por acaso, aqui que já tem um tempo, de uma pessoa que está falando de carreira de comissário de bordo. Ele tem interesse, que ele quer fazer o curso. Olha, na minha opinião, eu não passaria uma recomendação específica para o comissário, mas também para a tripulação de um modo geral. O que eu vejo, nós vamos enfrentar uma situação difícil, muitas demissões a curto prazo já estão acontecendo, mas veja bem, aí vem um detalhe, quando nós tivermos uma retomada, porque nós estamos acumulando uma demanda, nós temos uma demanda reprimida, quando nós tivermos novamente o transporte aéreo no processo de crescimento, não sei, daqui 1 ano, 2 anos, talvez, voltar ao pré-Covid, vai haver uma procura enorme, novamente, pela tripulação. Aí eu até faria uma observação que o governo brasileiro deveria se preocupar exatamente com esses funcionários. É claro que a situação é complexa, mas como nós estamos aqui no segmento de transporte aéreo, a formação de um piloto leva tempo, muito custo. Então o governo precisa criar medidas para segurar isso aí. Haja vista que, olha só, nós temos aí, segundo, eu tenho dados aqui que são importantes, nós temos aí 10 milhões de trabalhadores do setor de turismo no mundo. Então, isso é algo importante. Essa mão de obra é uma mão de obra qualificada.
E o governo precisa levar em conta. Daqui a pouco nós vamos retomar o setor aéreo de novo, vamos ter problemas, obviamente, com a grande demanda de pilotos, comissários, enfim. São trabalhadores que têm um papel importante no desenvolvimento regional do país. Não é só aquele emprego. Olha só, o vendedor de coco lá, de Boa Viagem, em Recife, ele depende do transporte aéreo. Como as pessoas chegam em Recife, num dos mais movimentados aeroportos do Brasil, Guararapes, um dos maiores, internacional aeroporto Guararapes? Da aeronave, dos voos. Então, imagina só, aquela pessoa que, de uma atividade quase primária, o pescador ali de jangada ainda, ou mesmo de uma embarcação um pouco melhor, que fornece esse pescado para os restaurantes, de onde vêm os consumidores? Pá, do aeroporto de Guararapes. Isso vai para o Rio de Janeiro, isso vai para Natal, isso, Rio de Janeiro, principalmente, que é o maior fluxo de turismo internacional. Então, são trabalhadores importantes, isso tem que estar dentro de uma política do governo. Lamentavelmente, isso não é discutido. Em momento algum, nós estamos assistindo alguma medida do governo com relação a isso. O Ministério do Turismo no Brasil parece fachada. Sempre foi um rótulo perdido não sei aonde. Professor, então, lamentável dizer isso, mas enfim. Faltam 3 minutos para cair aqui, tá? Então, quero fazer a última pergunta, porque quando aparece aqui para mim 30 segundos que vai cair, aí eu vou te interromper, tá? Em relação às condições de trabalho do trabalhador, as condições de trabalho do trabalhador na aviação. Vai melhorar? Vai piorar? Vai precarizar? Como que é a tua leitura em relação ao trabalhador na área de aviação? Não estou falando da parte de gestão e tudo mais, estou falando realmente mais do operacional. A parte do trabalhador, aquele que está não só dentro das aeronaves, que compõem, por exemplo, todo esse conjunto aí de comissários, pilotos, enfim, mas, de um modo geral, aqueles que atendem mecânicos, a parte de manutenção, num primeiro momento vão sofrer, não, já estão sofrendo um arraso total no seu futuro. Quer dizer, imagina, demissão, você liga a televisão, você vai na internet, numa fonte qualquer, você logo vê demissões das empresas aéreas, porque o momento da pandemia, nós estamos ainda no momento da pandemia, é drástico. Muitos aviões ainda estão aterrados. Então, a primeira coisa lamentável que vai cair parte da responsabilidade do trabalhador. É por isso que eu citei agora há pouco o Estado, sobretudo o Estado brasileiro, tomar uma iniciativa com relação a tentar preservar um pouco desses empregos até a passagem da pandemia. Porque quando passar isso aí, obviamente que as empresas vão contratar novamente essa tripulação. Agora, como tem feito a Latam, o Grupo Latam é uma negociação em que ela, como tem os melhores salários, ela está fazendo uma negociação que não é só no momento da pandemia, ela quer tornar aquela negociação que desfavorece os funcionários, ganhos que os funcionários tiveram ao longo do tempo, que isso seja eterno, que isso entre no sistema de contratação, de pagamento de salários da empresa. Isso é um problema complicado, porque isso vai precarizando o trabalho. Se uma das coisas que você tem de importante é que uma tripulação receba bons salários e trabalhe com compensações, porque as pessoas de fora não imaginam como é difícil você trabalhar numa estrutura, por exemplo, dentro das aeronaves, pressurizado. Você tem voos longos, por exemplo, de 14 ou mais horas, 10, 12 horas, pressurizado. Isso é complicado. Noite sem dormir. Quer dizer, eu pego um voo noturno daqui para a Europa, Paris, Londres, eu durmo na minha poltrona, seja qual for a classe, a tripulação, mesmo que renove, etc., eles têm que ficar ali antenados, percebe? E você fica à noite sem dormir, no outro dia tem um período de descanso, mas acaba não descansando bem, porque você tem que dormir durante o dia. É complicado isso. É uma profissão que precisa ter uma atenção do governo. E ela é importante para o desenvolvimento regional, sobretudo num país com dimensões continentais como o Brasil. Nós precisamos de tripulação para essas aeronaves. Percebe? Então, é lamentável dizer que o governo do Brasil não tem se alertado para essa classe que tem um papel
super importante aí, que muitas vezes a gente só vê o lado glamuroso, quando vê aquelas pessoas bem vestidas, bem maquiadas, de que deve ser uma 30 maravilha. segundos. Claro que é, mas enfim, tem um outro Com lado aí. certeza. Com certeza. Então, gostaria de agradecer muito, né, a presença, foi muito bacana esse momento, né, o pessoal aqui, só elogios aqui que eu estou recebendo também, professor Icarim, e com certeza teremos outras oportunidades, tá bom? Sim, Mais eu alguma estou à palavra? disposição para a gente voltar aí. Agradeço imensamente, professor Leonardo.